paz do Mestre Jesus esteja no coração e no lar de cada um nesse instante. Hoje venho novamente com uma leitura do livro Caminho, Verdade e Vida, da psicografia de Francisco Cândido Xavier e do Espírito Emmanuel. A lição de hoje é a lição 130, intitulada Tristeza. Essa lição vem com algumas palavras de Paulo, que está na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 7, versículo 10. E em seguida uma dissertação, uma reflexão de Emmanuel sobre as palavras de Paulo. Permitam nesse instante que eu possa fazer a leitura dessa lição e em seguida a gente tenta colocar mais algum acréscimo sobre os comentários de Emmanuel. Diz o seguinte: porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, o qual não traz pesar, mas a tristeza do mundo gera morte. Conforme observamos na advertência de Paulo, há uma tristeza segundo Deus e outra segundo a terra. A primeira soluciona problemas atinentes à vida verdadeira. A segunda é caminho para a morte como símbolo de estagnação no desvio dos sentimentos. Muita gente considera virtudes a lamentação incessante e o tédio continuado. Encontramos-os tristes pela ausência de dinheiro adequado aos excessos. Vemos os torturados que se lastimam pela impossibilidade de praticar o mal. Ouvimos os viciados na queixa doentia, incapazes do prazer de servir sem aguilhões. Essa é a tristeza do mundo, que prende o espírito à teia de reencarnações corretivas e perigosas. Raros homens se tocam da tristeza segundo Deus. Muito poucos contemplam a si próprios, considerando a extensão das falhas que lhes dizem respeito em marcha para a restauração da vida, no presente e no porvir. Quem avança por esse caminho redentor, se chora, jamais atinge o plano do soluço enfermiço e da inutilidade, porque sabe reajustar-se, valendo-se do tempo a golpes benditos de esforço para as novas edificações do destino. Esse foi uma reflexão de Emmanuel. Então, se a gente for falar um pouquinho de tristeza, é algo que sempre vai mexer com as nossas emoções e com os nossos sentimentos. Mas, ao mesmo tempo, as palavras de Paulo e a reflexão de Emmanuel traz algo para acrescentar sobre essa emoção, esse sentimento que sempre nos faz, de alguma forma, ficar incomodados. Porque não é legal, eu acredito que ninguém gosta de ficar nesse estado de tristeza. Normalmente, a gente sente o prazer de estar feliz. E, ao mesmo tempo, a gente também se sente feliz em ver os nossos, aqueles que estão rodeados por nós, também nesse estado de felicidade. Mas aí, é interessante que Paulo vem e nos faz uma reflexão aqui. Nos coloca que existe uma tristeza segundo Deus e que existe a tristeza segundo a terra, ou segundo as coisas do mundo, as coisas terrenas, as coisas físicas. Então, acho que o legal nesse instante é que a gente pare e pense um pouquinho quais são os momentos que a gente se coloca em tristeza. O que nos faz ficar triste? Por que a gente, muitas vezes, entra nesse terreno da tristeza? E por mais que isso seja doloroso, muitas das pessoas permanecem nesse estado de tristeza por muito tempo, que a gente sabe que é muito difícil e que dói demais e que prejudica demais até a própria evolução, até a própria encarnação presente, né? Então, se a gente for falar de tristeza, geralmente a gente fala assim: é lógico, eu vou ficar triste, eu estou triste porque eu perdi alguém. Natural a gente se sentir assim. Talvez não seja essa a colocação que Deus quer que neste momento a gente reflita, porque é natural a gente sentir tristeza quando a gente perde alguém, principalmente alguém muito querido. A gente precisa passar por esse estado enlutado e depois a gente seguir a nossa vida, sabendo que hoje a gente está numa doutrina que é consoladora
e que é só apenas uma separação. Que se Deus nos permitir, em breve estaremos novamente com aqueles que partiram. Então, esse momento da perda, do luto é natural. O que não é natural é a gente viver esse luto o resto de nossas vidas. A gente precisa trazer para nós, tentar colocar aquele luto, aquela saudade como algo gostoso, algo que nos deu, que nos trouxe um acréscimo, porque foi muito bom estar com aquela pessoa que a gente ama e que a gente tanto amou quando esteve conosco no plano físico. Essa talvez seja uma tristeza que quase todos nós passamos na vida terrena. Mas não é essa tristeza que Paulo tenta colocar para nós como reflexão. Por quê? Quais são as situações que nos deixam tristes? Será que em algum momento a gente para pensar sobre isso? Será que a tristeza traz alguma lição para nós? Será que a gente deve tirar reflexões da tristeza? Por que a gente muitas vezes fica triste porque a gente não conseguiu uma aquisição de algum bem? Ou por que a gente fica triste porque de repente a gente não conseguiu aquela promoção no emprego? Será que a gente fica triste também quando a gente faz algo que a gente não gostaria mais de fazer? Será que a gente fica triste quando a gente externa sentimentos inferiores que a gente não gostaria de externar mais? Será que se alguém coloca para nós que nós somos orgulhosos, que nós somos egoístas, invejosos, será que isso nos machuca? Talvez essa seja a reflexão que Paulo está nos convidando. Porque se algo está nos incomodando quando a gente não consegue um bem terreno, é para que a gente pare e pense se essa é a tristeza de Deus ou se essa é a tristeza da terra. Será que o que a gente vai crescer quando a gente não consegue uma aquisição terrena, pelo menos no momento que a gente gosta, porque a gente é muito imediatista. Mas ao mesmo tempo, como que a gente sente quando alguém nos coloca como se nós somos orgulhosos, egoístas, vaidosos, invejosos? Isso dói pra gente? Será que em algum momento, a gente tira alguma reflexão disso? Espera aí, ele me chamou de orgulhoso, ele diz que eu sou vaidoso. Tá, será que eu sou mesmo isso que ele me diz? Ou será que nós mesmos já nos olhamos no espelho e falamos assim, nossa, o quanto eu sou orgulhoso, o quanto sou egoísta? O que eu posso fazer para que isso não me abata fisicamente, mentalmente, espiritualmente, mas que isso traga um acréscimo, tá? A partir de hoje eu vou tentar ser um pouquinho menos orgulhoso, um pouquinho menos egoísta. Aquilo que eu tenho, eu consigo repartir para com o outro. Será que a vaidade, de uma certa forma, me machuca? Até quando eu estou ficando estagnada com essas vaidades que eu tenho? Essa é a leitura de Paulo, que vem trazer para nós como reflexões. Está aí o Espiritismo que nos traz a reforma íntima, o autoconhecimento, para que a gente, em algum momento, a gente pegue todo esse conhecimento da doutrina espírita de Allan Kardec e de tantos outros irmãos que nos trouxe a leitura, o conhecimento, para que a gente, em algum momento, parasse e pensasse. Por que eu fico triste? Por que eu estou tanto tempo nesse período de tristeza? Vale a pena? Será que eu estou parando, estagnando? Ou será que essa tristeza vai, de alguma forma, fazer com que eu progrida, que eu saia da minha inércia e comece a trabalhar os meus sentimentos inferiores e ver que eu também tenho coisas boas a oferecer? Que Paulo, com essas palavras, possa fazer com que a gente, em todos os momentos que a gente se ver no estado de tristeza, a gente pare e pergunte: essa tristeza é segundo Deus ou é segundo a terra? Essa é a mensagem de hoje. A todos vocês, um feliz 2022. Que possamos ter um ano aí cheio de lições, de experiências.
que a gente possa cada vez mais entender um pouquinho sobre a mensagem de Jesus, sobre a mensagem do Espiritismo, e que essa doutrina seja consolação para os nossos corações e que seja também o despertar da nossa consciência. Um abraço carinhoso a todos vocês. Fiquem com Deus.